que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiai. Seria redundância eu dizer para os irmãos que os irmãos continuem orando e vindo à igreja e vindo à escola bíblica dominical, vindo à igreja, porque dessa forma os irmãos estariam vigiando. É redundância, porque quero crer e acredito que os irmãos já fazem isso, né? Nesse sentido, os irmãos vigiam, porque oram, porque agradecem a Deus, porque vêm à escola dominical, porque se fazem presente à igreja, porque está à disposição do trabalho do Senhor. Mas eu gostaria de ler um texto, e nesse texto nós vamos aprender algumas formas de servir, além das que nós já fazemos, né? Oração, vir à igreja, jejuar e tal, e etc. 1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. Pastor Aurélio, se não for abusado, por favor, vamos um pouco com a área. Não, obrigado. Tudo bem? 1 Samuel, capítulo 26, começando no versículo 17. 1 Samuel, capítulo 26, começando no versículo 17. A igreja que vigia. 1 Samuel, capítulo 26, começando, capítulo 26, versículo 17. Tudo bem? Vamos ao texto? Todos acharam? Amém. Então o texto diz assim: então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, é minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue, meu senhor, assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Em outras palavras, contextualizando com o Novo Testamento, aceite ele o meu pedido de perdão. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor. Pois Saul, o rei de Israel, saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volte, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que tenho procedido como louco, e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos teus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregue hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor. E ele me livrou de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Vamos orar? Sempre lembrando aos irmãos, Davi às vezes se referia a Saul como Senhor, tá, com S minúsculo, e quando ele se referia a Deus com S maiúsculo, né? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus nós te agradecemos por este texto da sua palavra. Deus eterno, coloca as tuas
tuas palavras em minha boca, por intermédio do teu Espírito Santo, e seja eu apenas aqui, ó Deus, a tua voz. Em nome de Jesus, me esconda atrás da cruz, porque sei que não tenho absolutamente nada para oferecer, mas reconheço que tudo vem de ti, ó Deus, e que a tua palavra seja pregada com verdade nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu vou pedir uma outra coisa. Um pedestal está colocado no microfone. Se tiver fácil, se não tiver tudo bem, eu vou tentar prosseguir assim. Eu não consigo falar segurando alguma coisa. Se tiver fácil, por favor, faça essa gentileza. Observando o texto, nós podemos ver aí e tirar dele algumas lições. O primeiro que nós podemos tirar de ensino desse texto é a questão do equilíbrio. Como servos de Deus, nós precisamos levar uma vida equilibrada. E a nossa vida, para ela ser equilibrada, ela precisa ser direcionada pela palavra de Deus, porque às vezes nós percebemos que as pessoas perdem o controle na vida, porque não busca o equilíbrio na palavra de Deus. E diga-se de passagem, a igreja evangélica está cheia de pessoas com desequilíbrios mentais, emocionais, porque muitas vezes vão à igreja, mas não buscam um equilíbrio, não buscam um raciocínio lógico para a vida, direcionada pela palavra de Deus. Nós podemos observar aqui um homem equilibrado. Ele estava, se os irmãos voltarem atrás aí na história, Saul, um homem que passou antes, né, amigo e tal ali. E quando ele passava mal, Davi ia lá, tocava, e ele passou a viver ali no Palácio Real, homem de Deus, e depois passou a ser perseguido. A inveja tomou conta do coração de Saul, e Davi então teve que fugir. Ele ia para uma determinada montanha, o rei reuniu o seu exército, ia atrás para matá-lo, ia para uma outra determinada montanha, o rei ia atrás para matá-lo, e chegou a ponto de eles quererem perseguir Davi, para que Davi saísse do meio do território de Israel, e saindo do meio do território de Israel, buscasse a outros deuses, e assim perdesse as bênçãos que Deus tinha reservado para Davi. Mas Davi era um homem equilibrado, e ele percebeu isso, e ele fazia de tudo para ficar dentro do território de Israel, para não abandonar a Deus, para continuar servindo a Deus. Ele era um homem que sabia que de Deus vinha o seu socorro. E nesse texto aqui, ainda no capítulo 26, Saul ficou sabendo que Davi estava em determinado lugar com alguns homens, e ele reuniu o seu exército, se não me falha a memória aqui, 3.000 homens para ir à caça, e num determinado lugar eles acamparam e dormiram. E depois então Davi ficou sabendo que Saul estava com o seu exército acampado à sua procura, dormindo, e ele chegou então nesse lugar e encontrou todo mundo roncando, todos roncando ali no mais profundo sono. E Davi então chamou o seu soldado, seu braço direito a sair, e vamos descer lá no acampamento, vamos. E eles desceram, chegaram diante do rei, observou o rei, e ao invés de matá-lo, tirou a sua lança devagarzinho e voltou para cima da montanha. E o interessante é que quando eles estavam ali do lado do rei, com a lança na mão, Abisai, o seu soldado, dizia: olha, ele está à sua disposição, mata esse rei, me dá essa lança, eu só vou dar uma lançada nele e já
perfeito, em sã consciência, sabendo que aquele rei, apesar de ser do jeito que estava sendo, ele sabia que Davi havia sido ungido por Deus. E como ele disse: eu não vou fazer isso, eu não vou ir contra o ungido de Deus. Isso está no mesmo capítulo 26, versículo 8. Então disse Absai a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora cravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso segundo. E aí Davi poderia dizer: vamos matar esse miserável, assim eu já fico livre, né? Já fico livre e volto para Israel, ninguém nunca mais vai me perseguir e tal. Mas ele viu em Saul o ungido do Senhor. E equilibrado, ele disse: nós não vamos fazer isso. O servo de Deus, para ser uma pessoa que vigia, nós precisamos manter a nossa mente equilibrada na presença de Deus. Como eu disse aos irmãos, o servo do Senhor precisa orar, precisa. O servo do Senhor precisa vir à igreja, precisa. Vir à escola dominical, precisa. Fazer visita, precisa. Evangelizar, precisa. Mas em relação à sua vida, em relação à minha vida, à sua vida, nós precisamos estar atentos ao equilíbrio para que nós, com uma só ação ou uma só palavra, não venhamos a empurrar as outras pessoas no precipício ou matá-las de alguma forma através de nossas palavras. Porque não é só bala que mata, não é só lança que mata, mas às vezes nós, desequilibrados, nós matamos com as nossas próprias palavras. Por isso que é importante que nós aprendamos aqui com Davi, ser equilibrado no mundo com a nossa vida. Você quer ser uma pessoa santa? Você quer ser uma pessoa que vigia e que espera o Senhor? Busque o equilíbrio para que a sua vida seja santa. Aonde você colocar o seu pé, você será visto e será abençoado pelo Senhor, e a sua vitória virá em nome de Jesus. Mas se é necessário que você confie no Senhor e espere no Senhor, e enquanto Ele envia a sua bênção, mantenha a sua vida equilibrada. Você quer ser vitorioso dentro de casa? Mantenha a sua vida equilibrada. O esposo, mantenha a sua vida equilibrada, porque dependendo das palavras que você lança, você mata a sua esposa dia após dia, aos poucos. Esposa, você quer ser uma pessoa equilibrada, ter uma vida no altar do Senhor? Você quer ser uma pessoa que vigia, que cuida da sua casa? Saiba falar com o seu marido, porque você pode matá-lo a qualquer momento com as palavras que muitas vezes nós proferimos dentro de nossas próprias casas. Às vezes, irmãos, se nós não estivermos vigiando, nós matamos os de dentro de nossa própria casa. Então é necessário que eu vigie através de um equilíbrio. Eu preciso ser equilibrado. E você quer ver uma coisa que mudou muitos tempos? Antigamente, quando ia buscar-se o casamento, a gente ia lá namorar, né? E a namorada, obrigado. Quando o namorado estava perto do horário, aí ela ia lá, tomava um banho, botava a roupa melhor que tinha, colocava o perfume, ficava linda, cheirosa e maravilhosa, porque estava chegando o namorado. Aí o namorado chegava, fazia maior festa e tal, né? Aí despedia ali, eu fui embora de lado, aí casou. Aí casou, já aprendi mesmo o besta, agora não precisa eu andar mais bonita, cheirosa e maravilhosa. Não é? Já casei mesmo, não precisa mais eu andar linda, bonita, cheirosa e maravilhosa. Aí sabe como ela anda? A camisa do vereador, o avental todo dia, e não quer mais saber do marido, principalmente quando
ser péssimo. As brigas serão constantes. Então é necessário que eu vigie em volta da minha casa. E eu procure os verdadeiros valores para aplicar na minha casa, para que eu possa viver. Valorize mais o seu esposo. Ame ele de verdade. Você é o maior bem que ele pode ter como esposo. Faça o inverso também. O esposo aprende uma coisa: o seu maior bem não é o filho que veio depois do casamento, não. O seu maior bem é o seu esposo, porque seus filhos vão, e os seus filhos vieram depois do seu esposo. Então, para ter seus filhos, Deus deu primeiro o seu esposo. Coloque ele em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, depois do seu esposo, depois dos filhos. Porque tem esposa que quando os filhos chegam, empurra, tem esposa que empurra até o filho com o costinho no chão, lá no sofá, porque do meu lado vai dormir meus filhos. E aí, vive uma super proteção, e o esposo vai passando o tempo, ele vai se esquecendo de que tem uma esposa. Isso tudo acontece porque nós não vigiamos, irmãos. Nós não olhamos para nós mesmos. Nós não cuidamos de nós mesmos. Aí o tempo passa, os filhos se vão. E vai saber lá Deus se o esposo ainda continua lá no sofá da sala. Ou no colchão do chão. Então é necessário que nós nos coloquemos assim como um raciocínio lógico. E possamos cuidar de nossa casa, de nossas vidas. Para que nós possamos prosseguir pregando o Evangelho. Use a sua família, Deus quer usar a sua família. A família é projeto de Deus e cada um deve receber o seu devido valor. Não tem dinheiro no mundo ou bem no mundo que pague o valor da sua esposa. Não tem dinheiro no mundo ou bem no mundo que pague o valor do seu esposo. E filhos, não tem nada no mundo que possa pagar o valor dos pais de vocês. Então não esqueça o materialismo. Para de ficar gastando 600 mil reais num tênis, que às vezes você chega aí, o outro vai e rouba e às vezes é nada. Ou então para de ficar olhando para os filhos dos vizinhos lá, quem tem dinheiro ou quem não tem, porque aquilo que você precisa de maior valor está perto de você, está dentro da sua própria casa, mas nós às vezes não damos a mínima importância e não damos o devido valor. Então nós precisamos ser pessoas equilibradas. Eu lembro quando eu era criança, quando dava hora de almoçar, é claro que o contexto é diferente. Há muito tempo atrás, numa cidade menor, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, porque senão já era para ouvir o sotaque de baiano. Mas eu lembro quando eu era criança, meu pai chegava por volta de 11, 11h30, meio-dia, e eu e minhas irmãs diziam para o meu pai: mãe, a gente está com fome, a gente quer comer. E ela dizia: não, meus filhos, espera mais um pouquinho, seu pai está chegando para sentar todo mundo à mesa. E assim era dia após dia, a gente tomava café e dava às 10, às vezes não tinha o que comer, a gente tinha que ficar até 11 horas, 11h30, meio-dia, esperando meu pai que ia chegar no trabalho, só pelo prazer que a minha mãe tinha em ver o prazer do meu pai sentado à mesa com a esposa e os filhos. Mas sabe o que acontece hoje? A mãe fala assim para os filhos: vai lá, se você quiser comer tudo, pode comer tudo que tem. E depois seu pai se vira. Não é às vezes que acontece isso, seu pai se vira depois, porque não dá o devido valor. Outra coisa também que acontecia lá na minha casa, que às vezes não acontece hoje, o pai chegava e dava uma obrigação para o filho, ou às vezes dizia não para o filho. Aí o filho, conhecendo as mães e pais, filhos são terceiros. Filhos sabem jogar os pais um contra o outro. Se você não abrir os olhos, a casa vai desabar. E aí o filho sabe qual que é o mais bonzinho, qual que é o mais duro, não diria ruim, mas qual que é o mais duro na queda e tal. E aí ele chega para o que é bonzinho e fala: olha, deixa eu fazer, mas você não fala para o pai não, que senão ele não deixa, você deixa. Aí ela fala: meu filho, vai. Às vezes o pai fala não, aí a mãe vem e diz assim: vai meu filho, vai, depois eu converso com seu pai. E quebra a autoridade. E a palavra de Deus diz que uma casa dividida, o seu dom é grande.
já passou e ele nem lembra. E aí esses a gente sai vendendo. Me dá R$50, eu deixo tudo aí. Eu falei, você pode pegar seu carro e se me dá aqui, porque aqui é um lugar abençoado. Eu estava precisando, eu estava precisando. Mas a nossa provisão vem de Deus. Foi isso que Davi fez aqui no momento oportuno. No momento ele tinha tudo para matar o seu oponente. Mas ele optou por esperar no Senhor. Ao invés de proferirmos palavras que matam dentro de nossas casas, vamos optar por esperar no Senhor. Espere no Senhor, esposo. Continue orando que o seu marido vai melhorar. Espere no Senhor, esposo. Continue orando que a sua esposa vai melhorar. Continue orando, pais. Espere no Senhor que os vossos filhos vão melhorar. E os filhos também continuem orando. Espere no Senhor que os vossos pais vão melhorar. Porque pais também aprendem muito com os filhos. Os pais que não são detentores da verdade e falham muito no decorrer da vida. Por isso os filhos precisam compreender que os pais também são humanos e em um momento ou outro pode falhar. Mas aí entra vocês. Deus usa os filhos para a cura dos pais. Bem como usa os pais para a cura dos filhos, esposas para curar os maridos, maridos para curar as esposas. E assim nós seguimos curados, orando e vigiando conforme pede a palavra de Deus. Porque não adianta eu levantar de madrugada para orar, não adianta eu vir à igreja orar, não adianta eu estudar a palavra de Deus, mas não aplicar tudo na minha própria vida, dentro da minha própria casa, no meio dos meus. Sejamos conscientes em relação ao consumismo, saiba valorizar o seu suor, irmãos. Então, não vá na onda de trocar, cada mês trocar um celular. Apareceu melhor, eu vou trocar. Apareceu no mês da Macadal, eu vou trocar. E assim, com o seu salário, você vai recebendo um salário curado. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar à idade da velhice e não vai ter nada. Não conseguiu nada. E é triste para Deus uma pessoa que do nascimento à morte não consegue nada da vida. Eu não estou falando de riqueza e de você ir buscar riqueza, não. Estou dizendo que você precisa trabalhar no seu salário dentro dos planos de Deus para que você possa progredir. Alegra o coração de Deus quando Ele vê seus filhos progredindo na vida, tendo as coisas, conquistando as coisas. Mas se você for um gastão, principalmente nas coisas supérfluas, não vai ter nada. E aí a gente não tem nada para colocar diante de Deus. É triste para Deus quando alguém falece e não deixa herança para os filhos. Não estou falando de grandiosas heranças. Estou dizendo do nascimento à morte.